Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Algo que para nós é um elefante no armário, mas deve ser dito, é o quanto a pirataria é importante para o Brasil e para o brasileiro. E quando eu digo isso, não apenas, é claro, uma questão pátria, né? Brasileira, certo? Mas até principalmente em países periféricos mesmo. E lembrando que a grande excluída do mundo, digamos assim, é a América Latina. Então a gente precisa falar sobre pirataria e de produtos culturais, né? E o quanto ela é importante para nós. Eu digo isso para o nosso desenvolvimento, pelo acesso à cultura. Imagina o seguinte, porque e eu entendo a questão dos produtores de conteúdo, principalmente os grandes estúdios, porque afinal produzir audiovisual, produzir entre outras coisas, além de ser um investimento de alto custo, é também de alto risco. Apesar de existir zonas de conforto, um exemplo disso é a Disney, que fica fazendo remake, não só a Disney, mas remakes, reboots, live actions, sequências infinitas de filmes, certo? Então a gente vê que o que? Mas de qualquer forma, há assim, é um risco que se toma enorme. Eu não lembro que filme foi feito, mas fizeram vários testes de tela, ou seja, eles filmagens teste, ou seja, eles mostraram para um público avaliava e via o que se tinha. É mais ou menos o que aparece no episódio dos Simpsons, onde aparece o Mel Gibson, tá? Que aí o Homer se torna uma espécie de consultor do Mel Gibson, certo? Enfim. E daí fizeram vários testes, públicos não eram as mesmas pessoas, mas um público-alvo semelhante, né? Era o mesmo público-alvo. E, bom, enfim, basicamente não davam certo e esse filme, pelo jeito, ficou na gaveta ou foi lançado. Eu, se não me engano, era Branca de Neve. O filme eu não realmente falho em não saber. Mas enfim. Então isso mostra o risco que tem. É que nem mesmo esse filme A Branca de Neve ele foi esculachado só pela produção. Quando, por exemplo, pegaram a Gal Gadot, que é uma mulher linda, e pegaram a mulher que vai ser a Branca de Neve e pegaram uma baianinha qualquer aí. Enfim. Certo? Para fazer o papel da Branca de Neve, que ela que era uma pessoa menos bonita que a Gal Gadot, né? Mas não é disso que eu quero falar. É sobre os riscos, e também a necessidade, mas a necessidade do público. Por exemplo, eu sou um grande fã de jazz, certo? Um grande fã de jazz. E eu só tive um CD, eu sou do tempo do CD. Peguei o final do vinil e do cassete e já ouvi CD e só tive um CD de jazz. Tudo isso que eu tive foi baixado, certo? E tem muitos itens do que eu ouço que estão fora de catálogo, certo? Então assim, não entra nem como pirataria, entra como compartilhamento. É uma mídia que alguém tem guardado e ela joga assim, entendeu? E, bom,
realmente é que nem, por exemplo, os bootlegs, que eram um que às vezes tem o cara teve um músico de uma banda teve um solo que super inspirado, e a única forma de preservar esse solo foi alguém ter gravado, por exemplo. E num deserto cultural que é o Brasil, onde a gente praticamente não, a cultura que a gente produz não é consumida por nós, vede os filmes nacionais, e quando eu digo isso, aqueles que são premiados, tá? Que vão para Veneza, tudo, Festival de Cannes, Veneza, Urso de Prata de Berlim, BAFTA, todos esses festivais de cinema que a gente só ouve falar, nunca, e que sinceramente são menos que o Oscar, tá? Porque, por exemplo, o Festival de Cannes na França tem um júri pequeno, enquanto em Hollywood você tem que receber uma votação de 6 mil votantes, né? No Oscar. O prêmio da Academia de Cinema de Hollywood tem 6 mil votantes. Mas não é disso que eu quero falar. Então, assim, por exemplo, se você for pensar quem a produção de entretenimento que se tem no cinema brasileiro, ou são as Globo chanchadas, ou basicamente coisas importadas. Então a gente não tem como. Então a gente vê isso só no audiovisual, que é um deserto cultural esse país. E isso, se você for pensar também no âmbito musical. Pensa em bandas tanto de rock quanto músicos, instrumentistas que são brasileiros, se formaram aqui no Brasil, mas vão fazer sucesso lá fora. Um famoso que é famoso aqui no Brasil e que é famoso lá fora, por exemplo, é o Sepultura. Banda mineira, tem o Crisium para falar do metal, mas eu posso citar um monte de outros instrumentistas. Um também que é conhecido aqui no Brasil e que toca mais lá fora do que lá é o Yamandu Costa, certo? Violonista. Bom, para encurtar a lista, então, como nós vivemos num deserto cultural onde a produção do que é tanto regional quanto que é plural mesmo, ele não se mantém. Fica-se. É tudo ou um pastiche do que vem de fora, ou é algo que nós não temos, porque ou é algo que nos é vendido caro, certo? Pensa quanto custa você ter acesso a séries. Você às vezes tem vários assinaturas de streamings, e às vezes os valores vão aumentando, aumentando, e basicamente fica impagável você ter acesso a algo de qualidade. Então por isso que assim no Brasil, para algo além do divertimento, porque funk é divertimento, certo? E eu não estou falando mal, sertanejo é divertimento, forró, tudo isso. E por que eu digo que é divertimento? Primeiro porque você não vê uma tentativa das pessoas se aprimorarem e ficarem melhores nisso. Segundo, que você, por exemplo, o ritmo mais ouvido no Brasil é o sertanejo, mas se você for ver, se for pro Nordeste, esse número, a importância do sertanejo, digamos assim, ele cai. O número de ouvintes no Spotify e em rádios. Então, assim, para se ter acesso à cultura, eu não digo isso como no meu caso que eu gosto do jazz, ou se você achar que é música clássica e tudo mais, não. É basicamente até você ter acesso a coisas básicas e que a gente pode considerar clássicos de certas culturas, como do cinema. Certo? Eu falo isso muito de audiovisual, e música, né?
Então, eu não digo isso nem de, digamos assim, cultura acadêmica, cultura sofisticada. Não, eu falo isso de cultura algo básico, algo clássico. Imagine, por exemplo, Roberto Carlos, certo? Então, assim, a pirataria, no caso não só do Brasil, mas em países periféricos, ela é necessária, certo? Porque, primeiro, não temos o potencial para consumir, financeiro para consumir, e segundo que se você isso daí se restringe, isso e disso se elitiza, certo? Então assim acaba se tornando uma necessidade mesmo. Bom, do mais é isso e tentem ser felizes.